A graça e a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Tadel. E hoje eu quero falar sobre a queda que está registrado no livro de Gênesis, capítulo 3 e no verso 4, ok? Então anotou aí? Vamos falar sobre a queda. Bom, para falar sobre a queda temos que falar de Adão e Eva, tá? E esses dois, eles foram criados em um estado de inocência. Pega aí essa dica, dá para você já fazer essa pergunta. Que estado Adão e Eva foram criados? Então, no estado de inocência, tá bom? Eles eram aí inocentes, eles eram aí puros, ok? Bom, mas mesmo que eles sejam inocentes, mesmo que eles sejam puros, eles tinham outra coisa. E aí você anota, eles tinham o poder de escolher, o poder da escolha de continuar inocente ou de praticar outras coisas. Deu para você entender? Então tá aí já a segunda dica. A Bíblia diz que eles foram provados, né, sobre algumas circunstâncias que eram favoráveis, tá bom? Eles só tinham que decidir, sim ou não, obedecer ou não obedecer, ok? Diz a Bíblia que Adão e Eva foram aí dotados de uma mente muito clara, tá? E de um coração muito puro. Então, eles foram dotados de uma mente clara e de um coração puro. E eles tinham também a capacidade, ok? A capacidade de sempre fazer o bem. Esse homem e essa mulher, eles foram criados aí perfeitos, ok? Outra coisa que eu quero falar para você é que Deus deu a eles, esses dois, essa condição de terem todos os dias, veja, todos os dias, Deus vinha conversar com Adão, Deus vinha conversar aí com Eva, todos os dias. E isso, né, está escrito lá no livro de Gênesis, no capítulo 3 e no verso 8. Ali você já vai ver o momento em que Deus vem e eles já tinham tomado a sua decisão errada e eles decidem se esconder de Deus. Mas aqui está a prova de que todos os dias Deus vinha falar com a sua criatura, ok? Bom, nós sabemos, queridos, que Satanás ele é o autor do pecado. A palavra pecado significa desobediência, tá bom? E ele vai agir por meio da serpente, né? A serpente, ela recebe uma maldição, eu já ensinei isso aí para vocês, porque ela se deixou ser usada pelo inimigo. E qual foi a tentação de Satanás para com a Eva e também para o Adão? Ele tentou, né? E ele teve aí êxito, ele tentou e ele conseguiu fazer com que a Eva e também o Adão duvidassem da palavra de Deus, tá? Então, toda a estratégia do inimigo é fazer com que eu, ou você, ou qualquer uma outra pessoa duvide que realmente essa palavra, que é a Bíblia, tá? Ela é verdadeira. Então, estou te dando aí uma grande dica. Se você já tem essa dúvida, se você é uma pessoa que fica procurando, não sei, será que eu acredito? Ai, peraí, tem umas 100 pessoas que precisam acreditar para eu poder acreditar também. Não, não vai por esse caminho. Seja você o primeiro ou a primeira que vai acreditar no que diz a palavra de Deus, ok? Você tem dificuldade de entender a palavra de Deus? Hoje nós temos livros de estudo que vão te dar uma luz, um norte, para que você possa entender o que está escrito ali. Eu já dei em alguns estudos uma forma como é que você pode começar o seu estudo, né? Porque a Bíblia não é para ser lida, a Bíblia ela é para ser estudada, tá bom? Bom, sabemos que Adão e Eva, eles cederam aí à tentação, né? E eles falharam nessa prova, tá? E aí, quando alguém um dia perguntar para você como é que entrou o pecado no mundo, entrou pelo fato de Adão e Eva terem desobedecido Deus, terem desobedecido a palavra de Deus. Deus disse: todas as árvores que tem aqui vocês podem comer, árvores que dão frutos, mas aquela árvore ali você não pode comer, ok? Deus colocou tipo assim uma
proibição. Ele disse assim: não coma daquela árvore, ok? Ele deu uma dica: não coma, porque no dia que você comer, então você vai ser aí, vocês morrerão, né? Essa é a verdade. Bom, e aí o inimigo começou, né, a lançar toda essa mentira sobre a vida deles, ludibriou a Eva, ludibriou o Adão, né? E acabaram cedendo aí nessa tentação, tá bom? Bom, deixa eu te falar que Satanás, ele ainda atua da mesma forma nos dias de hoje, tá? A estratégia dele é influenciar o homem, influenciar a mulher a não obedecer à palavra de Deus. Hoje nós temos aí visto várias pessoas tendo as suas próprias ideias, andando pelos seus próprios caminhos, por aquilo que eles sentem, que eles pensam, e eles estão buscando realmente um caminho certo para que eles possam aí se defender. Mas nós sabemos que o final de tudo é Deus. No final de todas as coisas, todos nós estaremos diante de Deus, né? Então, e ali nós veremos a verdade, né? E a Bíblia fala que um dia estaremos diante do Senhor, uns para receberem seu galardão, outros para serem lançados fora no lago de fogo. É assim como diz a palavra de Deus. Bom, se você quer ver alguns resultados do pecado de Adão e de Eva, tá lá no Gênesis capítulo 3. Eu vou citar aqui algumas coisas. Primeiro, eles se separaram de Deus, ok? Porque eles perdem aquela inocência, a desobediência. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Então, eles, ao desobedecer, se afastaram de Deus. Sabe aquela situação que às vezes você diz assim: nossa, estou me sentindo tão longe, tão distante, parece que Deus está tão longe de mim. Analise a sua vida. Quem sabe você não está praticando alguma coisa fora da palavra de Deus, né? Mas Deus não está virando as costas para você, ele está dizendo assim: eu estou aqui. Se você se arrepender, se você confessar os seus pecados, né? Diz a Bíblia que Jesus, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. E quando você confessa e abandona, então você tem esse caminho aberto, esse livre acesso a ir à presença de Deus. Primeira coisa que eles perderam foi isso, a separação. Outra coisa, a terra sofreu, porque a terra ela tinha sido abençoada por Deus. Mas se você ler no livro de Gênesis, capítulo 3, leia lá, dá uma lida. Você vai ver que a terra ela é amaldiçoada por causa do pecado, da desobediência do homem. Olha só. Então, todo o pecado que nós praticamos, ele traz uma consequência, ele traz uma maldição, ele serve como uma autoridade, né, para que o inimigo, que ele só sabe roubar, matar e destruir, para que esse inimigo ele faça isso em alguma área. Vai pegando isso daí que é muito importante, tá bom? Outra coisa que eu quero falar para você é que o coração deles, né, se encheu de tristeza. Quando eles se viram nus, eles sentiram vergonha um do outro, né? Quando eles sabiam que Deus viria, eles se esconderam. O próprio Deus apareceu e perguntou: onde é que vocês estão? Com coisa que Deus não sabia onde é que eles estavam. Mas Deus fez essa questão de perguntar: onde é que vocês estão? E aí eles falaram assim: olha, eu sabia que era o Senhor e eu tive medo, né? Eu não sabia o que o Senhor ia fazer comigo, né? Quer dizer, é complicado, né? A desobediência traz essa tristeza. Então, quem sabe essa tristeza que está dentro do seu coração não seja porque você está desobedecendo a palavra de Deus. Analisa lá, dá uma olhadinha, tá bom? Então, outra coisa que eu quero falar para você é que Deus, ele é Deus de misericórdia. Quando ele viu Adão, quando ele viu Eva ali, né, escondidos, ele já mostrou o seu amor, ele mostrou ali a sua misericórdia, e ele vai prometer para aquele homem, para aquela mulher, né, a remissão, a redenção, né? Veja, vocês pecaram, há uma consequência sobre esse pecado, mas eu estou declarando que haverá um tempo em que a raça humana, porque nós somos descendentes de Adão, ok? A raça humana será liberta desse mal que é o pecado, tá? E isso ele lançou em Gênesis capítulo 3,
no verso 15, quando ele disse que a semente da mulher, né? A semente da mulher era Jesus, ok? A semente da mulher, ele destruiria as obras do diabo, né? E aqui eu quero ler o livro de 1 Pedro, primeiro João, tá? 1 João, no capítulo 3 e no verso 8, diz assim, ó: quem comete pecado, ele é do diabo, tá? Porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto, o Filho de Deus se manifestou. Quem é o Filho de Deus? Jesus. Então, lá em Gênesis 3,15, Deus já estava dizendo, Jesus nasceria de uma virgem e esse, no tempo determinado, destruiria as obras do enganador, daquele que fez Adão e Eva desobedecerem a Deus. Está escrito aqui, ó, porque o Filho, para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras aí do diabo, ok? Tá pegando essa daí, meu irmão? Vamos continuar. Outra coisa que eu quero falar para você. Gênesis, no capítulo 3, verso 21, aqui já está o resumo de como seria essa redenção, de como é que nós seríamos libertos, né, dessa cobertura do pecado, né, desse peso do pecado. Gênesis 3:21 está dizendo lá. Vamos lá para Gênesis 3:21. Queria que você lesse aí na sua Bíblia, né, não só anotasse, mas Gênesis capítulo 3, verso 21 está dizendo assim, ó. Diz: chamou o homem a sua mulher Eva, porque estou lendo o 20, que era a mãe de todos os viventes. 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Vamos lá, vamos entender esse negócio aí. Ele pega vestes de um animal. Esse animal estava vivo. A Bíblia não está dizendo que ele estava morto. Esse animal estava vivo. Então, teve um derramamento de sangue. Pega essa. Ele teve um derramamento de sangue para que uma roupa pudesse cobrir a Adão e a Eva. Um animal foi morto. Para esse animal ser morto, houve derramamento de sangue. E aqui está a dica. Aqui está a dica. Oh, glória a Deus, né? Qual é essa dica, meu querido? Hebreus capítulo 11 e o verso 4. Vamos lá. Novo Testamento, Hebreus capítulo 11 e o verso aqui 4. Deus já estava dizendo como seria essa remissão, como seria essa redenção. 11 no verso aqui 4. Está dizendo assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas e por meio dela, depois de morto, ainda... não, eu estou lendo errado, pelo amor de Deus. É Hebreus capítulo 9, perdoa, apaga isso daí, tá? Hebreus capítulo... Depois que eu for por Hebreus capítulo 4, capítulo 11. Mas olha o que diz aqui. Deixa eu ver. Hebreus. Isso. É isso aí. É isso mesmo. Não, eu tô certo. Hebreus capítulo 11, no verso 4. Que fala aqui sobre a questão de como é que nós vamos... Como é que o pecado ele pode ser coberto? Como é que Deus pode olhar para a minha vida e ele não ver o pecado? Como é? Aí tem a explicação, através do derramamento do sangue. Era isso que o Adão ele vai ensinar para os seus dois filhos, Caim e Abel. Havia vários tipos de ofertas naquela época, mas Deus estava ensinando, e eu acredito que Abel deve ter ensinado para Caim, que Adão deve ter ensinado para Caim e para Abel, a forma do seu pecado ser coberto. Tá pegando essa palavra? O pecado ser coberto. Não era tirado, coberto. Ok? Amém? Por que, pastor, tá falando assim, coberto e não tirado? Porque era um sacrifício de um animal.
tá bom? Então Deus faz o primeiro sacrifício e ele mostra que um dia isso aconteceria, aonde os nossos pecados seriam tirados. Mas o homem agora, ele precisava se aproximar de Deus. E qual é a forma do homem no Velho Testamento de se aproximar de Deus? Oferecendo sacrifícios. Então eles pegavam o animal, eles sacrificavam o animal e eles derramavam aquele sangue, e o derramar do sangue fazia com que o pecado fosse coberto. Deu para entender? Amém? Bom, por que o sacrifício de Caim não foi aceito? Tem muita gente, há muita controvérsia sobre isso daí, tá? Mas se nós estamos falando sobre a cobertura do pecado, então, para se cobrir o pecado naquela época, não podia ser uma oferta feita de legumes, de frutas ou qualquer outra coisa. Para se cobrir um pecado, tinha que haver um derramamento de sangue. Por isso que o sacrifício de Abel foi o excelente. Porque ele não pega qualquer coisa. Ele vai pegar o melhor que ele tem no meio de um rebanho e ele vai sacrificar o melhor que ele tem para que o seu pecado fosse coberto. Entendeu? Tá pegando isso aí? Que aula você está recebendo aí hoje, hein? Tá tremendo. Eu espero que você esteja aí recebendo, tá bom? Bom, outra coisa, aí você pode ir para Hebreus. Agora sim, vamos para Hebreus capítulo 9, tá? Hebreus no capítulo 9 e o verso 22 diz assim, ó. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios. Mas, Jesus, preciso arrumar meu óculos, porque estou lendo o versículo 23. Vamos para o 22, tá? Então esquece o 23, é o 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, segundo a palavra, tá bom? Segundo a lei, se purificam com sangue, tá bom? Então, eles faziam isso porque entendiam. Eu preciso me purificar, eu preciso me tornar limpo, eu preciso, me ver livre desse erro, desse pecado. Então, eles já sabiam que tinham que pegar um animal, sacrificar o animal, derramar o sangue deste animal, ok? Então, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue, não existe remissão. O que é remissão? Pagar o preço. Aqueles animais que, coitados, não tinham nada a ver, aqueles animais, quando os homens pecavam, eles eram pegos e, eu pequei, então vem cá, eu vou te matar. Pronto, meu pecado aí foi pago pelo sacrifício de um animal. Tá pegando essa daí? Tá sendo bênção aí para você, querido? Então vamos continuar. Bom, falando um pouco sobre o sinal em Caim, tá? Bom, o sinal de Caim, você sabe essa história, né? Deus colocou uma marca em Caim depois que Caim, com raiva, porque Deus recebeu a oferta do seu irmão, mas não recebeu a oferta dele. Quem disse que Deus não recebeu? Deus falou assim, se você proceder de uma forma correta, eu vou aceitar seu sacrifício. Mas ele preferiu matar o irmão. Então, porque ele mata o irmão, Deus escreve algo. Deus coloca uma marca na vida de Caim. Então, veja, está lá em Gênesis capítulo 4, no verso 15, tá? Esse sinal, gente, tá? Representava uma ideia, tá? E o povo que habitava naquela época sabia qual era essa ideia. Então, no Velho Testamento, essas marcas, esses sinais, eles eram usados para registrar, tá bom? Várias ideias, né? Ou ideias, ou palavras, ou até mesmo combinação de palavras, tá? Então, Deus colocou essa marca. Tem muita gente que eu já vi o pessoal perguntando assim, qual era essa marca, gente? Tem gente que fala que a marca que colocaram no Caim, né? Deixaram ele negro. Pelo amor de Deus, tem misericórdia, gente. Não pode acontecer, né? Não é isso. Deus escreveu algo que as pessoas quando viram naquela época aquela marca na vida dele, né? Entendiam o que aquilo significava, tá bom? Agora, essas escritas, veja, se você for ver a origem das escritas, você vai ver que
ela vem de cidades pré-históricas, né, da época ali da Babilônia, é coisa tremenda. Então, a escrita, ela quer dizer algo, né? Ela quer trazer uma ideia, né? As pessoas não escreviam A, B, C, D. Às vezes um desenho, né? Uma coisinha que eles faziam, queria dizer alguma coisa, queria trazer alguma ideia. Isso é bem bacana, tá bom? Isso aí é bem bacana, tá? Bom, e aí nós sabemos que essa escrita, ela vem bem antes, né? Da lei de Moisés. A lei de Moisés está escrito em Êxodo capítulo 20, alguém pode te perguntar isso. Nós vamos encontrar algumas ordenanças lá no livro de Gênesis, né? Algumas ordenanças definidas no livro de Gênesis, por exemplo, tá? Algumas ideias que estavam escritas ali, por exemplo, quando Deus instituiu o dia do descanso. Ó, o dia do descanso existe, tá lá, Gênesis capítulo 2, de 1 ao 3. Depois que Deus criou todas as coisas, ele mesmo descansou. Deus instituiu também o casamento, Gênesis capítulo 2, verso 24. Tá lá, Deus instituiu lá o casamento. Que coisa tremenda. Deus também instituiu, né, o dízimo. Tá lá, Gênesis capítulo 14, verso 20. E também Gênesis capítulo 28, verso aí 22. Veja, a Bíblia, ela é a palavra, ela é a marca, ela é a ideia de Deus, ok? E ela vai falar e vai nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos. O que eu e você temos que aprender para nós terminarmos aqui é que todas as coisas pertencem a Deus, mas Deus nos constituiu como mordomos destas coisas. Então Deus nos deu as coisas que você pode estar imaginando, não para ser nós, mas para que nós possamos cuidar de cada uma delas. Deus criou Adão, Deus criou a Eva, Deus criou os dois e colocou eles no jardim do Éden, e ele disse: vocês devem cuidar disso daqui. E façam isso aqui crescer, multipliquem isso daqui. Só que eles não souberam cuidar, não foram bons mordomos. Aquilo que vem nas tuas mãos, talvez o emprego, a casa, a família, tudo que você pode imaginar, Deus está dando para eu e você cuidarmos. Isso é muito importante. Então, cuide muito bem daquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Adão e Eva, eles falharam, ok? Não souberam administrar o que Deus deu na mão deles. Eles decidiram, por livre e espontânea vontade, desobedecer a Deus, e por causa disso eles pagaram um grande preço. Você que está me assistindo aí, veja o que é que Deus tem colocado nas tuas mãos e decida obedecer. Hoje, através do Espírito Santo, você pode vencer, porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tá bom? Eu fico aqui nesse Tadel. Eu espero que você tenha recebido muita informação e nos veremos aí no próximo Tadel. Deus abençoe. Forte abraço. Tchau, tchau, gente. É uma bênção poder estar aí com vocês. Tchau, tchau.